Fala, meu povo, estamos de volta com a série Aos Ateus e vamos falar agora sobre a teoria da evolução. Antes de entrar sobre daquelas questões de homologia, cladística, quero falar com vocês da biologia molecular. E para não ficar nas minhas palavras, eu vou usar aqui uma das maiores referências no assunto, que é o Dr. Michael Behe. Se você nunca leu, antes de você chegar a qualquer conclusão a respeito, e antes de ler apenas livros do Richard Dawkins e outros caras mais, leia isso aqui. Leia o Dr. Michael Behe. Eu estou citando o primeiro livro dele aqui, é o clássico dele, o Caixa Preta de Darwin. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma citação ipsis literis de vários trechos para mostrar para você como que a teoria da evolução ela foi totalmente desafiada pelas novas descobertas da biologia molecular. E isso tem a ver, sim, com flagelo bacteriano, o movimento ciliar e a própria cascata da coagulação do sangue. Eu vou focar apenas no processo de coagulação do sangue, tá? Eu vou dar como exemplo aqui nesse vídeo e aí você chega às suas conclusões. A gente sabe que o processo da evolução, da seleção natural, ele foi extremamente desafiado dentro da biologia molecular. Quando você olha para a cascata de coagulação do sangue, esse processo, pouquíssimos camaradas se atreveram a tentar sugerir algum processo evolutivo que explique isso. Um dos poucos foi o Dr. Dolittle, e esse camarada vai ser refutado pelo Dr. Michael Behe aqui, tá? Os argumentos dele são muito bons. Eu vou tirar alguns trechos e aí você pensa sobre isso. Ele vai dividir lá em etapas e vai colocar ali em etapas algumas coisas, só que o Dr. Michael Behe vai entrar em cima aqui rebatendo. E é aqui que eu também quero aproveitar e rebater o Dr. Pirula, porque se você olhar lá no canal dele, a série que ele faz contra o criacionismo, e não estou aqui menosprezando, aqui é um debate de ideias, não de pessoas, só que o vídeo dele, quando ele fala, por exemplo, do debate, se eu não me engano foi do Michael Behe mesmo, e o camarada chegou com a ratoeira na gravata para provar que pode haver uma função anterior diferente para que tenha chegado, nem sempre foi uma ratoeira, uma forma de refutar ali aquela questão que o Michael Behe coloca. Ele só cita isso. Eu acho muito estranho o Dr. Pirula falar isso, porque eu tenho sérias dúvidas se ele realmente leu o livro. Se você olhar neste livro, aqui no finalzinho do livro, ele vai efetivamente responder algumas dessas perguntas. E aqui no meio também, vou dar um exemplo disso. Então assim, responda estas questões aqui, se você souber. Entre nessas questões, e a gente vai ver que a coisa não é tão simples como parece em alguns desses vídeos de YouTube. Vamos lá. Primeiro, falando contra o Dr. Dolittle, Michael Behe diz assim: o primeiro aspecto digno de nota é que nenhum fator causal é citado pelo Dolittle. O fator tecidual, por exemplo, aparece, o fibrinogênio nasce, a antiplasma surge e assim por diante. Estou lendo aqui, ipsis literis, ó. Assim, criar uma nova proteína de coagulação mediante esse embaralhamento é como pegar ao acaso uma dezena de frases da enciclopédia e ter a vã esperança de com elas montar um parágrafo coerente. Ele continua dizendo, então ele fala assim, ó, vamos fazer um cálculo rápido. Considere que animais com cascatas de coagulação sanguínea têm por volta de 10 mil genes e que cada um desses genes se divide em média em 3 partes. Temos então uma estimativa total de 30 mil partes de genes. O TPA tem 4 tipos diferentes de domínio. Por meio de um embaralhamento variado, a chance, vamos falar de chance agora? Até um pouco aí do argumento teleológico. A chance de reunirmos esses 4 domínios é de 1 em 30 mil elevado a 4. Ou seja, 1 em 10 elevado a 16, aproximadamente. Agora, vamos pensar numa loteria. Se uma loteria tivesse essa probabilidade de 1 em 10 a 16, e se 1 milhão de pessoas apostassem nessa loteria todos os anos, para você conseguir mentalizar o que está acontecendo, seriam necessários, em média, cerca de 1.000 bilhões de anos até que alguém, não um específico, algum deles, tirasse a sorte grande. Esse tempo de 1.000 bilhões de anos é mais ou menos 100 vezes mais longo do que a estimativa atual da idade do universo. Você percebe que a linguagem informal do Dr. Dolittle, ao tentar explicar esses assuntos, como surge, termos afins, disfarça enormes dificuldades?
Outros problemas, e eu citando aqui novamente o Dr. Michael Behe. O terceiro problema aqui que ele cita para o cenário da coagulação do sangue de Dolittle é que ele evita falar em questões cruciais como quanto, com que rapidez, quando e onde. Se, por exemplo, e aí ele vai dar algumas refutações, se, por exemplo, houvesse apenas uma pequena quantidade de fibrinogênio, ele não cobriria todo o ferimento, pensando ali na coagulação do sangue. Se uma fibrina primitiva formasse uma massa aleatória, em vez de uma malha, seria improvável que essa massa estancasse o sangramento. Se a ação da antitrombina fosse por demais rápida, ou se a ação da trombina fosse muito lenta, ou se o fator de Stuart inicial, ou o fator de Christmas, ou o fator anti-hemofílico se combinassem muito fraca ou fortemente, todo o sistema entraria em colapso. Dr. Dolittle fornece um modelo que, em nenhuma etapa, ele fornece um exemplo, um modelo que inclua números ou quantidades. E sem números, não há ciência. Simples palavras como o ativador só aparece 2 etapas depois na tese do Dolittle, talvez pareça muito simples inicialmente, mas olha as complicações que isso dá, e eu quero deixar esse desafio com você agora. Se 2 proteínas são requeridas em uma etapa da via, citando Michael Behe, a chance de conseguir as 2 juntas é aproximadamente a raiz quadrada da probabilidade de conseguirmos uma só delas. Ou seja, calculamos a chance da obtenção do TPA. E isso é 1 em 10 elevado a 16. Estamos falando só de um detalhe, só de um aspecto específico. Só que agora eu vou deixar a pergunta, se você souber, posta aqui embaixo. Qual então é a probabilidade de conseguir o TPA e o seu ativador juntos na mesma etapa? Qual a probabilidade, repito, de conseguir o TPA e o seu ativador juntos? Fica contigo. Parafraseando então o exemplo de Dolittle, vamos voltar naquele papo da ratoeira, será que é simples assim? Não, é como se você estivesse propondo uma rota para a produção da primeira ratoeira da seguinte forma. Um martelo aparece em uma engrenagem devido à duplicação de uma alavanca. Esse martelo entra em contato com uma plataforma que se formou pelo embaralhar de vários palitos de sorvete. A mola salta de um relógio antigo. A barra de contenção é fabricada com um canudinho apoiado dentro de uma lata abandonada de Coca-Cola e a trava se origina de uma tampinha de uma garrafa de cerveja. Gente, no mundo real, as coisas não acontecem dessa forma, a não ser que algo ou alguém coordene esse processo. A realidade nua e crua sobre a evolução na biologia molecular, e eu estou dando só esse exemplo, há muitos outros caras aí falando bem mais profundamente sobre esse assunto. A realidade nua e crua é que ninguém nesse planeta tem sequer a mais vaga ideia de como a cascata da coagulação do sangue surgiu. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no canal Teólogos.